tal saber um pouco sobre meus livros? Só meus. São 25 anos dedicados à literatura, 25 anos criando histórias. Eu comecei como ilustrador e todos os meus livros ilustrados eu também sou autor, mas nesse vídeo, especificamente neste vídeo, eu vou falar apenas dos meus livros autorais e coloco aqui autorais por serem os livros que possuem apenas o meu nome na capa. Seca e Mestre Vitalino são dois livros muito importantes para mim, porque eles marcam a minha estreia na literatura como autor de livros de imagem. Apesar de só haver ilustrações, elas narram uma história. E se elas contam uma história literária, eu sou um escritor de livros por imagem. Eu sou um autor. Ambas as narrativas visuais contam a história de 3 crianças que vivem no sertão nordestino. Seca, o primeiro, as crianças lidam com a fantasia e a falta d'água. Imaginam barcos e possibilidades se tudo fosse diferente. No outro volume, de forma lúdica e bastante imaginativa, elas entram no mundo de Vitalino, um mestre artesão da cidade de Caruaru, em Pernambuco, famoso por suas figuras de barro em cenas cotidianas da região. Foi graças a esses livros que os leitores passaram a conhecer o André Neves. Os editoriais também. Os livros estão vivos até hoje e ganharam prêmios importantes. Ambos receberam o selo de livros altamente recomendáveis pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que fica no Rio de Janeiro. O livro Seca também ganhou o prêmio pela Fundação de Melhor Livros de Imagem publicado no ano de 2000. O meu próximo lançamento foi Brinquedos, um livro também por imagem. Ele foi lançado pela editora Ave Maria, que depois se transformou em editora Mundo Mirim e que fechou a porta do seu catálogo infantil. Infelizmente, o livro não existe mais atualmente, não está publicado. Mas é um livro que eu pretendo retornar com ele no futuro. Eu preciso apenas pensar em como concebê-lo da forma que eu tenho trabalhado e levado a minha literatura hoje. Então ela chegou, a Caligrafia da Dona Sofia. Foi a minha primeira experiência com palavras e imagens. Ela foi publicada na editora Elementar. Assim como eu, a editora estava iniciando a sua trajetória, estava formando o seu catálogo. Eu tinha muito poucas experiências com as palavras. A editora também tinha muito pouca experiência com a edição de livros e com o comércio dos livros. Eu esperei o contrato acabar e retirei o livro desta editora e passei para Paulinas, porque eu tinha outras ideias visuais e queria produzir um livro novo. Esse que eu vou mostrar para vocês agora. A nova versão da Caligrafia da Dona Sofia foi publicado pela editora Paulinas em 2011. De lá para cá, o livro fez uma linda trajetória. Conta a história de uma professora aposentada que mora no alto de uma montanha e gosta tanto de poesia, tanto que, para não esquecer os versos mais importantes para ela, escreve pelas paredes da sua casa. Com todos os espaços ocupados, ela decide fazer cartões, decorados com as flores que cultiva, e começa a mandar, em segredo, para os moradores da cidade aonde ela habita. Esse livro traz coisas muito especiais e é uma forma muito natural de aprender a gostar de poemas.
O livro traz também o seu Ananias, personagem importante para o desenrolar do enredo. Ele é o carteiro que entrega os cartões enviados por Dona Sofia, até que um dia ela manda um cartão para ele mesmo. Esse aí, com versos do Cassimiro de Abreu, um célebre poeta brasileiro. A poesia da infância enche seu Ananias de gratidão, mas só lendo o livro para saber o que acontece. Então veio Poesias dão nomes ou nomes dão poesias. Infelizmente, esse livro não existe mais. Faz parte do catálogo da editora Ave Maria, que fechou as suas portas. Foi uma experiência incrível. Apesar de imatura, eu não tinha consciência da minha poesia naquela época. Com o passar dos anos, hoje, eu entendo toda a poética que eu fazia na imagem e estou aprendendo a transferir para as palavras. Em breve, esse livro vai sair novamente, com novos poemas, outra estrutura visual. Ele já está aprovado em uma editora. Só falta tempo para fazer as imagens originais. Uma surpresa para vocês. Aqui está o protótipo da capa. Os poemas foram revistos, alguns modificados completamente e outros criados. O título também mudou e parece que combina bastante com um nascimento poético nos leitores. Uma história de amizade encantada. Sebastiana e Severina são duas amigas rendeiras do sertão do Nordeste brasileiro. Esse livro é um marco na minha construção visual narrativa. Depois que eu fui fazer um curso sobre imagem para a infância no exterior, eu voltei com outro conceito e uma outra forma de conceber livros. Nesse momento, questões plásticas e narrativas da imagem mudam completamente. Estabelecem características fortes e constroem memórias com as minhas raízes. A história também chega carregada de verdade. Verdade que retratam fortes referências com a minha infância, com a minha família. O livro teve grande alcance entre os leitores. As imagens participaram de mostras e exposições no exterior. E o texto também foi adaptado para algumas montagens teatrais. E para minha surpresa e espanto, o livro foi premiado. Surpresa porque ganhei o meu primeiro prêmio Jabuti, o maior prêmio literário do país. E o espanto foi porque eu fui indicado nas duas categorias, mas eu ganhei mesmo foi com o texto. Maria Mole foi a minha estreia na editora Paulus. É um livro muito interessante por trazer peculiaridades de uma criança falando sobre sentimentos. Só que ela fala os sentimentos através de brincadeiras e versos populares. Menino Chuva na Rua do Sol surgiu em 2003 pela editora Paulinas. Naquela época, acredito que eu estava ainda em transição com as palavras, em transição com as imagens. Por isso, no decorrer do tempo, eu fiquei insatisfeito com o livro. Muitos anos depois, muito mesmo, só agora há pouco, eu consegui realizar o desejo de transformá-lo em Menino Chuva na Rua do Sol, no Colecionador de Chuvas. Hoje eu acredito que essa história, Menino Chuva na Rua do Sol, não estava preparada para ser livro. O Colecionador de Chuvas é o resultado de um processo experimental do que foi a edição anterior. Nem mesmo o nome do livro eu consegui manter. Tudo mudou. Só restaram alguns pequenos pingos do texto anterior. Eu dei um nome ao personagem, que agora se chama Celino, e ele tem um desejo de céu e chuva, e faz com que toda a família, toda a cidade, encontre na realidade ou na fantasia a felicidade.
Maria Peçonha, 2004, pela editora DCL. É o meu livro de terror para a infância, mas é um terror bem leve. A história, ela também vem com muita métrica e eu já tenho mais consciência daquilo que eu quero como um artista visual. É uma história muito importante e foi um dos meus primeiros prêmios relacionados ao designer do livro. Isso só veio reforçar o meu entendimento sobre literatura para a infância, onde imagem, palavras e o projeto gráfico, o livro, o objeto, também influenciam no gostar de ler. A história dessa personagem acontece no interior do Rio Grande do Sul, um conto fantástico e ficcional que toma elementos folclóricos para dar uma impressão realista. A história acontece em Alegrete, por conta de um fenômeno que acontece por lá, um tipo de degradação do solo que se chama desertificação. No livro, eu dou origem a esse fenômeno natural através da fantasia. Então eu faço o intervalo de 2004 a 2007 e eu volto com o livro Casulos, mas eu volto com um livro visual, onde a narrativa é contada apenas pela imagem. É a história de uma menina que vai apreciar um quadro cheio de borboletas mortas. E aí vem o desenrolar de uma história para contar sobre a transformação desse personagem, ou a transformação do seu pensamento com fantasia. O livro Casulos é visual e experimental em sua leitura. O olhar vai de baixo para cima e no meio do livro, de cima para baixo. Diferente do habitual, quando lemos da direita para a esquerda. Por não ter palavras, a liberdade voa livre para percorrer muitos caminhos do imaginário. Alguns anos depois de já estar morando em Porto Alegre, aconteceu a minha estreia numa editora gaúcha. Foi em 2007, mas a estreia foi com palavras e imagens e uma história muito especial, uma história que fala sobre o tempo que a gente não sente, o tempo da infância. Vento? A menina pensava que vento só servia para secar roupa em varal, empinar pipa, levar balão e bolha de sabão. Servia para empurrar nuvem macia, agitar o mar e deixar maluca a biruta. Essas coisas que só vento sabe inventar. Em 2007 eu ainda lanço outro livro, só que desta vez é um livro com palavras e imagens, pela editora Escipione. Um livro de um contador de histórias. O Capitão Marinho ele mora no sertão do Nordeste, e ele sai de lá em busca de ver o mar, de sentir todos os desejos e sensações das histórias que ele ouvia e contava. Contar histórias é sempre bom. Ao chegar no mar, o protagonista se depara com uma sereia. Entre olhares e encantos, ele vai ter que decidir as possibilidades reais ou as fantasias das histórias que conta. O livro navegou por muitos lugares, as imagens ganharam prêmios e o texto foi indicado ao Prêmio Jabuti. Mas uma das maiores alegrias foi vê-lo adaptado para o teatro de uma forma muito especial e profissional. Então eu pulo de 2007 para 2010 e lanço 3 livros. 3 livros muito especiais, que fizeram e fazem muito sucesso entre os leitores. Um deles é a história desse porquinho aqui. Um porquinho que tem uma lua como amiga, e essa história se mistura entre palavras e imagens. Depois que o livro entrou no programa Leia para uma Criança do Itaú, ele se espalhou em todo o Brasil e essa história se tornou um clássico.
é realmente uma alegria em todos os lugares que eu vou e escuto boas referências de leitura com essa história. Muitos são os questionamentos sobre esse livro, e uma das grandes perguntas é se o porquinho encontrou a lua. Eu não sei, mas tenho certeza que ele está no mundo, porque tem versões desse livro em 7 idiomas. No Brasil, com muita alegria, ele hoje é editado pela Paulinas. Quem conhece a maior parte dos meus livros sabe que eu tenho poucas histórias protagonizadas por animais. Neste caso, eu estou falando da Margarida, uma vaca muito esperta, uma vaca muito corajosa e determinada em realizar os seus sonhos. Ou melhor, em transformar a sua vida em sonho. O tempo suspirava longe e Margarida não queria esperar para conhecer o mundo. Além disso, ela também não suportava a ideia de casar com Otávio, o único touro da fazenda. Para as outras vacas não existia nada mais importante além daqueles pastos. Mas para Margarida havia um mundo, e nele, com certeza, alguém diferente e especial. O Bax é certamente uma das histórias mais amadas entre os leitores, o que me deixa muito feliz. Além disso, é uma das histórias mais contadas entre professores e narradores de histórias, o que me deixa muito feliz. Essa menina que mora no continente africano, ela sonha, e seus sonhos vão até o céu, aonde ela consegue sentir cair de lá uma linda chuva de flores. Algo curioso neste livro é que existem versões no exterior, e todas elas saíram com capas diferentes da do Brasil. Aqui entre nós, eu gosto mais das de lá, mas tudo bem, por dentro o livro está igualzinho. Aproveito para mostrar a vocês o book trailer da versão do livro em Portugal, em uma bela edição da editora Paleta de Letras. Ilustrar a paisagem e a cultura africana é um espetáculo. Elas saltam aos olhos e foi divertido pesquisar e aprender. Minha técnica também já estava apurada e com firmes características que eu mantenho até hoje. Talvez por isso, as ilustrações representaram o Brasil em mostras e exposições no exterior. E o livro ganhou também algumas distinções, como o Prêmio Jabuti em 2 categorias, texto e imagem. No ano seguinte, 2011,
eu trago Maroca e Deolindo. É um livro muito especial porque eu me coloco mais como escritor do que como ilustrador. Não que as imagens não sejam importantes, é que o livro possui 12 histórias e as histórias possuem bastante conteúdo. Elas acontecem em festas populares em várias regiões do Brasil e foi uma alegria poder participar, mesmo não estando presente, dessas festas que representam tanto o nosso povo e a nossa cultura. Maroca era mexeriqueira. Da sua janela, ao lado da igreja, vivia atenta a não fazer nada, só futricando a vida dos outros. Uma espiada cá, uma espiada lá, e entre as espiadelas um docinho. Assim Maroca cresceu. Cresceu tanto que mal cabia no vão da janela. Vizinho ao cemitério morava Deolindo, um craque em emborcar copos de pinga tagaladas. Companheiro da garrafa, cambaleava de cá pra lá, catingando a aguardente. Tristura de homem que não fazia nada na vida. A única estrada que passava por ali cortava a pequena cidade em duas. Na parte de lá ficava a igreja, na parte de cá o cemitério. Pra lá e pra cá corria a meninada sempre em busca do que fazer. Em 2012, O Céu em Minhas Fantasias aparece mais uma vez na editora Brink Book, desta vez com o livro Entre Nuvens, uma história muito simples e sonhadora de uma menina que deseja ter uma nuvem só para ela. Mas será que nós conseguimos pegar uma nuvem com as mãos? E onde podemos guardá-la? Uma coisa que poucos sabem, mas está escrito na ficha catalográfica da edição brasileira, é que o livro Entre Nuvens foi lançado primeiro no exterior, em uma editora chamada Il Gioco di Leggere. Alguns meses depois, ela saiu no Brasil. Foi uma experiência interessante, porque as editoras estrangeiras traduzem muito, principalmente as europeias. Isso fez com que o livro fosse para vários idiomas por lá. É um dos meus livros mais traduzidos. E eu adoro todas as versões, mesmo sem conseguir fazer a leitura. No início de 2012, chegou uma história com muito afeto, uma história de mãe e filha, uma filha muito curiosa e inventadeira. Vocês já imaginaram uma cientista que cria uma colher para fazer regime? Ou um aparador de sorvete? E quem sabe guarda-chuva para não molhar os sapatos. Pois é, além disso, as duas juntas vão descobrir uma invenção incrível. Esse livro, o Malvina, acabou sendo traduzido para alguns países e tem uma das edições que é a minha favorita. A editora francesa Père Fouettard faz livros enormes e o livro saiu assim, uma edição linda e caprichada. Inventar não é fácil, por isso a mãe prestava muita atenção nas invenções da filha, que era muito boa de inventar. Malvina já havia inventado um chapéu ventilador para as tardes quentes de verão, skatebola com 3 rodas para andar confortavelmente e óculos Cupido, para atrair os olhares dos meninos mais charmosos. No final de 2012, aconteceu o livro Tom. Eu digo aconteceu por ser um livro diferente de todos os outros. Traz a história de um personagem muito peculiar, que tem ações e gestos diferentes de todas as outras crianças. Ele se relaciona com a família e principalmente com o irmão. E é através do irmão que ele vai transmitir o seu sentimento. É uma história muito comovente e uma história que me deixa muito feliz. Mas, para a criação desse livro,
eu entrei realmente em catarse. No final, junto com o livro, surgiu uma linda exposição. A exposição contou com os processos criativos para a construção do livro e o imaginário incessante que persistiu antes e durante o período de criação. O livro despertou em mim uma vontade de produção avassaladora que ultrapassou os limites das páginas. Algo que internamente não cessava e às vezes acredito que não cessou. Reverbera por dentro toda vez que a história, o livro e tudo o que aconteceu toca na minha memória. A exposição aconteceu primeiro no Centro Cultural Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Percorreu algumas cidades do Brasil e depois voou de forma parcial para a Espanha, em Los Cilios, nas Ilhas Canárias, quando o livro foi traduzido por lá. Depois de tanto trabalho, eu fiz um intervalo. Só voltei a produzir literatura em 2016, quando chegou o livro Nuno e as Coisas Incríveis. É um livro muito especial porque eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida. E o livro traz algo muito próximo a mim. Talvez seja a história mais autobiográfica que eu fiz, porque traz a história de um menino que se comunica e entende a vida por imagens. Algo particular nesse livro é o encontro com a arte. O personagem Nuno desenha coisas incríveis, coisas que às vezes os outros não compreendem. Para compor suas criações, eu me inspirei em artistas surreais. O surrealismo foi um dos últimos movimentos artísticos e teve representação em todas as artes. Houve até um manifesto escrito pelo autor francês André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse com a primazia da compreensão racional, algo entre o sonho e a realidade, algo que tem muito a ver comigo, porque às vezes eu penso que vivo mais no imaginário do que aqui. O livro também ganhou o Prêmio Jabuti de Ilustração, uma alegria para mim e para a jovem editora Jujuba, que pelo livro recebeu também o seu primeiro prêmio. E você reconheceu alguma obra de arte? Reconheceu algum artista nessa imagem? Ainda em 2016 eu trago Tômbolo do Lombo. Para minha alegria, eu volto às minhas raízes, à cultura popular. Faço uma história para contar algo sobre o Bumba Meu Boi e uma brincadeira tradicional com a linguagem, Tângolo do Mango. É uma história bem divertida e como eu tenho dificuldades em criar histórias divertidas, para mim esse livro é uma festa. Esta é uma história de língua comprida, boi da cara preta, boi da roupa esquisita. Que boi é esse, minha gente? Animado, só quer dançar. Chamou 9 músicos para a festa começar. Mas um deles desejou comer a língua do boi. Tômbolo do Lombo! Vamos descobrir quem foi? Então eu pulo para 2018 com o livro Manu e Mila, publicado pela editora Brink Book, uma história sensível de 2 amigos que de forma muito poética vão buscar no jardim aonde está escondida a alegria. Eu sou um apaixonado por plantas. Aqui em minha casa, mesmo em um apartamento, eu tenho várias. O que os leitores não sabem é que eu acho muito difícil desenhar jardins e borboletas. 2 coisas que são recorrentes no meu imaginário, assim como os pássaros. Em 2019, eu fiz o livro O Colecionador de Chuvas.
como eu expliquei lá no início desse vídeo, junto com o livro O Menino Chuva na Rua do Sol. Já em 2020, eu fiz a minha última publicação, que foi o livro Obrigado. É a minha forma de agradecer aos leitores por me lerem em 25 anos e também agradecer à própria literatura por tudo que ela fez e faz por mim. O livro Obrigado é um livro poético para os poetas. Através desses 15 autores e seus versos, eu construí possibilidades para as suas possíveis infâncias. Foi um tempo enorme de pesquisas e leituras. Na divulgação do livro, mesmo em pandemia, eu fiz um planejamento de divulgação e no auge das lives, consegui agendar lives com os poetas. Lives imaginárias. Elas fizeram e fazem o maior sucesso por lá, no meu Instagram. Para quem quiser descobrir, vai lá espiar. Outra coisa interessante que está no meu Instagram são alguns poemas do próprio livro narrados por mim. Eu vou colocar um exemplo aqui. Se Cecília unisse o tempo nas palavras, haveria no sempre o motivo, o retrato, a chuva, a serenata, o jogo, o fio, a língua, a canção, o murmúrio, o recado, a bolha, a gargalhada, o colar, o espelho, a pescaria, a tinturaria, o nadador, o jardim, a encomenda, a herança, o lenço, o absoluto, a presença, a anatomia, o eco, o sem-fim, a ideia, a reinvenção, o isto, o aquilo.